Esse vídeo não é sobre coragem, é sobre entender por que pessoas inteligentes costumam viver muito abaixo do seu potencial. Você sente vontade de fazer alguma coisa? Trocar de emprego, voltar a estudar, abrir um canal no YouTube, escrever um livro, terminar ou iniciar um relacionamento, fazer uma viagem diferente e, no instante, tudo parece possível. Porém, você costuma dar ouvidos a uma vozinha que vem lá no interior da cabeça. Dá mais uma estudada, espera a hora certa. Você ainda não está preparado. Tem gente muito melhor fazendo isso. E em poucos minutos, aquela vontade que parecia estar tão viva desaparece. E o mais estranho é que essa sensação não é exatamente de desistência, mas sim de adiantamento. Espera aí que eu vou explicar. Você promete a si mesmo que um dia fará. Só que esse dia tem um talento especial que ele nunca chega. O nosso cérebro foi moldado para evitar risco muito antes de ser ensinado a aprender a perseguir os próprios sonhos. Durante quase toda a história da espécie humana, ser rejeitado pelo grupo não era só desagradável, era perigoso. Nossa sobrevivência dependia da tribo. Ser excluído podia significar morrer. Hoje ninguém deixa de sobreviver porque publicou um vídeo ruim. Ou porque decidiu mudar de carreira depois dos 30. Mesmo assim, nosso cérebro continua reagindo a julgamento social como se estivéssemos vivendo há milhares de anos atrás. E o curioso é perceber que às vezes o medo não é de fracassar, e sim de ser visto fracassando. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Fracassar sozinho machuca, mas fracassar diante dos outros ameaça algo que valorizamos desde criança, que é a imagem que construímos de nós mesmos. O filósofo Soren Kierkegaard, meu Deus, que nome difícil de falar, escreveu que a ansiedade é o preço da liberdade, porque toda liberdade exige uma escolha, e toda escolha nos coloca na possibilidade de errar. Talvez seja por isso que tantas pessoas não querem nem tentar. Enquanto você não faz, você pode continuar acreditando que você teria conseguido. O sonho permanece intacto, protegido da realidade. Ele continua perfeito justamente porque nunca precisou enfrentar o risco de deixar de ser apenas uma possibilidade. Meu Deus! Quando você grava um vídeo, existe a possibilidade de ninguém querer assistir. Quando declara o seu amor, existe a possibilidade de ouvir um não. Enquanto nada acontece, todas as possibilidades continuam vivas. E aí que nasce a ansiedade. Não porque você seja fraco, mas você tem algo real a perder. Kierkegaard chamava isso de a vertigem da liberdade, como alguém parado na beira de um penhasco com medo da morte. O medo não vem só da altura, vem da estranha sensação de que se você quiser dar um passo, você morre. Dessa forma, é assustador perceber que a sua vida depende em grande parte das escolhas que só você pode fazer. E às vezes pesa tanto que preferimos chamar nossa desistência de prudência. Chamamos medo de planejamento e procrastinação de esperar aquele momento que nunca chega. Daniel Kahneman, psicólogo israelense, se especializou em economia comportamental e mostrou que sentimos a dor de perder muito mais intensa do que o prazer de ganhar. Ou seja, perder R$ 100 machuca muito mais do que a alegria de ganhar esse mesmo valor. Nosso cérebro foi construído para evitar perdas. Só que quando essa lógica invade nossos sonhos, passamos a tratar possibilidades como patrimônio. Não queremos perder uma identidade que nem conquistamos. E por isso protegemos uma versão imaginária de nós mesmos. Mas existe o custo de não tentar. Primeiro vem a sensação de que ainda dá tempo. E depois começa a comparação de pessoas que começaram depois de você. E surge aquela famosa frase: talvez agora seja tarde demais. A real é que quase nunca é, mas você acredita que é. E quando percebemos, passamos anos defendendo uma vida que nunca escolhemos conscientemente. Há um trecho do livro A Divina Comédia que Dante escreve que os lugares mais tristes não pertencem aos maus, mas aos que permanecem neutros quando a vida lhes exige tomar uma escolha. Eu sempre achei essa frase muito impactante porque a maior parte das pessoas não destroem os próprios sonhos, elas apenas os adiam, até que um dia deixam de reconhecê-los. O valor não é encontrado, ele é construído. Temos a tendência de acreditar em algum chamado divino, um talento escondido ou uma vocação perfeita. Enquanto isso, esquecemos que quase tudo aquilo que admiramos em alguém foi desenvolvido lentamente. Coragem, disciplina, criatividade, liderança, nada disso costuma surgir pronto. São habilidades cultivadas. Pense em uma criança que está aprendendo a andar. Ela levanta, cai de novo. E ninguém interpreta a queda como sinal de que caminhar não é para ela. Nenhum pai vai olhar para essa criança e vai falar: ah, talvez você não nasceu para andar. Mas, curiosamente, fazemos isso conosco quando somos adultos. Ninguém pula diretamente para a versão final de si mesmo. E existe outro aspecto pouco comentado. A maioria das pessoas está mais ocupada pensando na própria vida do que julgando a sua.
Esse talvez seja um dos fatos mais libertadores que vou falar nesse vídeo. Nós nos sentimos observados o tempo inteiro. Superestimamos o quanto as outras pessoas prestam atenção em nós. Enquanto você passar horas revivendo situações constrangedoras, provavelmente ninguém mais se lembra disso. Cada um está preocupado com a própria vida, com as suas contas, com seus planos, com as suas inseguranças, relacionamentos. Não porque sejam egoístas, mas porque são humanas. Quando percebemos isso, o julgamento das outras pessoas perde a força. Não desaparece, mas deixa de comandar as nossas escolhas. Talvez você esteja esperando ser a pessoa ideal antes de começar, mais inteligente, preparada, confiante, organizada. Só existe um problema: essa pessoa nunca vai existir, porque crescimento não acontece antes da caminhada, e sim durante a jornada. Anos atrás, o escritor francês André Gide escreveu que não se descobre novos oceanos sem antes perder de vista a costa. Gosto dessa imagem porque me faz refletir que todo período de transformação exige um período de desorientação. Você ainda não domina o novo, mas já não pertence totalmente ao antigo. O desconforto é exatamente o espaço que uma nova identidade começa a surgir. Talvez você não consiga eliminar completamente o medo. Nem eu, nem ninguém. A diferença é que algumas pessoas não esperaram o medo ir embora para continuar vivendo. Coragem não é ausência de medo, e sim a decisão de não entregar o volante nas mãos dele. No fim das contas, quando você olhar para trás, o que mais vai doer? A de ter tentado e descoberto que você não sabe tanto, que você precisa estudar e se dedicar mais? Ou a de nunca descobrir o que você poderia ter se tornado? Eu sou a Mimi, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima! Tchau!